Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jane Cruz, gerontóloga apaixonada pelo cuidado aí com a pessoa idosa e dedicada a compartilhar informações que realmente fazem a diferença na vida de todos os nossos entes queridos. É uma alegria ter você aqui para mais um bate-papo aí transformador. E no tema de hoje eu vou falar de um assunto que é bastante negligenciado, mas que é crucial. Eu vou falar das eliminações urinárias e fecais. Entender um pouquinho sobre esses dois sistemas e da importância aí de direcionar o cuidado, estar atento aos sinais e de alerta aí que podem promover aí e prevenir o bem-estar do idoso, prevenir os agravos, prevenir as doenças. E o meu objetivo com este vídeo é desmistificar o tema das eliminações, fornecer informações aí baseadas em evidências científicas e capacitar você, seja cuidador, seja familiar ou seja profissional da saúde, a identificar aí os sinais de alerta, a agir de forma proativa. Olha que bacana, identificar e agir de forma proativa. E ao final você terá um guia aí para transformar o monitoramento diário em uma poderosa ferramenta para prevenção e cuidado. Vamos entender um pouquinho agora sobre as eliminações urinárias. Lembra que com o impacto do envelhecimento, isso eu estou falando do fisiológico, do natural, o nosso sistema urinário, com o avanço da idade aí, o corpo vai sofrer adaptações naturais e essas adaptações elas vão afetar o sistema urinário. Por exemplo, a função renal ela pode diminuir e a bexiga ela perde parte da sua elasticidade. Isso vai impactar a capacidade de armazenamento e de esvaziamento aí. É um ponto de atenção. Aí um outro ponto relevante é a incontinência urinária. Isso é muito comum na fase do envelhecimento, manifestando aí de diferentes formas. Por exemplo, nós podemos ter diferentes tipos de incontinência. Incontinência por urgência, que é essa necessidade imediata de urinar, essa necessidade súbita. Incontinência aí por esforço, ela vai estar relacionada com algum esforço, seja de tossir, seja de rir. Então a gente tem um escape de urina. Ou a incontinência por transbordamento. Essa vai estar relacionada com a bexiga cheia demais, e aí não esvaziou de forma adequada. E aí, com base nessas mudanças, nessas alterações aí do sistema urinário, é importante que você tenha atenção aos sinais de alerta da urina. Por exemplo, o que você pode observar? A urina aí, ela entra como um bioindicador vital. Ela vai permitir que nós monitoremos os seguintes aspectos: a cor, o odor, a frequência, o volume e dor. Então, quando eu falo da cor, fique atento em relação se a urina ela está muito escura. Isso é um sinal de desidratação. Se a urina ela está turva, com sedimentos aí ou sanguinolenta. Então, o que a gente chama de hematúria é uma urina com presença de sangue. O odor, se o odor está um odor muito forte, atípico e persistente, isso pode ser um indicativo de infecção do trato urinário. Olha que sinal importante aí. Frequência. Observar as mudanças no aumento excessivo aí, falando da poliúria, necessidades aí de urinar muitas vezes, ou na questão aí da dificuldade, da incapacidade de urinar, que nós podemos também classificar como retenção urinária aí. E aí, quando eu falo em volume e dor, neste caso aqui nós vamos ter uma diminuição drástica do volume urinário ou ardência
a urinar, que nós podemos falar de forma mais técnica como disúria. Isso são sinais importantes aí relacionados ao sistema urinário. Quando você deve procurar ajuda, relatar isto para a equipe médica. Então, a atenção rápida pode prevenir aí complicações mais sérias e com isso você aciona o profissional adequado para buscar aí o tratamento adequado também. Então, presença de sangue visível na urina, isso é um sinal de alerta. Ardência intensa ou dor significativa ao urinar. Qualquer alteração brusca ou inexplicável aí no padrão habitual de micção do idoso é importante relatar, né? E especialmente se essas mudanças elas vierem acompanhadas de febre e confusão mental. Lembre que às vezes aqueles 4 sinais não vão estar tão nítidos, mas a gente começa a notar um sinal de confusão mental na pessoa idosa. Isso pode ser um sinal sugestivo de infecção do trato urinário e, consequentemente, a gente precisa acionar o serviço de saúde, a equipe de saúde aí para direcionar o tratamento adequado para essa condição aí e para proporcionar um conforto e uma melhoria aí no sistema urinário da pessoa idosa. No segundo eixo, vamos falar das eliminações, falando da parte intestinal. Aqui na parte intestinal, o que eu tenho que lembrar? O que é importante eu ressaltar? A constipação no envelhecimento, ela é um fator chave, ou seja, a constipação é um desafio comum para todos nós, falando aí, à medida que nós vamos envelhecendo, com o processo de envelhecimento. E isso pode estar relacionado e influenciado aí, quando eu falo dessa constipação, com a diminuição da motilidade intestinal. E essa motilidade, ou seja, o que é essa motilidade? O trânsito, né? O trânsito dos alimentos pelo intestino. Então, é essa passagem. Desde o momento que eu coloco um alimento pela boca e eu vou pensar em toda a passagem no trato gastrointestinal. Então, esse trânsito, ele está comprometido. Por exemplo, ele fica mais lento, isso vai dificultar a evacuação, o que vai ocasionar a constipação. Segundo ponto, uso de medicações. Vários fármacos como opioides, alguns antihipertensivos, antidepressivos e até mesmo alguns suplementos, como de ferro, por exemplo, podem desencadear quadros de constipação aí como efeito colateral. Um efeito colateral destes fármacos, deste suplemento. Baixa ingestão de fibras e líquidos é um outro ponto que relaciona aí com a questão da constipação. Uma dieta pobre em fibras e hidratação inadequada são causas comuns aí e diretas, né? Eu falo comuns e diretas aí de fezes ressecadas e com difícil eliminação. Isso vai causar um desconforto aí para a pessoa idosa. E o que é importante observar na característica das fezes? Então, as características das fezes, elas vão permitir, vão fornecer pistas valiosas aí sobre a saúde digestiva. E aí, o que você deve observar? Cor. Vamos pegar aí o ponto da cor. Fezes muito escuras, piche, melena, né? Podem indicar sangramento no trato gastrointestinal, isso é sério. Então, você tem que ter atenção em relação a isso. Tanto no trato gastrointestinal superior. Fezes muito claras ou brancas podem sinalizar problemas na parte hepática, no fígado ou nas vias biliares. Olha que ponto de atenção importante aí. Consistência. Diarreia persistente aí pode levar a um quadro de desidratação e desequilíbrio hidroeletrolítico aí muito rapidamente nas pessoas idosas. Enquanto que as fezes endurecidas
e fragmentadas são sinais claros de constipação severa. Em alguns casos, em algumas pessoas, é até necessário fazer uma intervenção cirúrgica. Frequência. Quando eu falo da frequência, da normalidade aí, varia. Evacuar menos de 3 vezes aí por semana ou mais de 3 vezes por dia, então isso nem pode ser muito e nem pode ser pouco. Não pode ser em excesso e não pode ser em falta. Consistentemente deve ser investigado se está ocorrendo aí um excesso de eliminação ou se está ocorrendo aí uma falha na eliminação. Presença de muco ou sangue nas fezes. Estes são sempre sinais de alerta e exigem aí uma atenção redobrada e, consequentemente, aí uma avaliação médica imediata, podendo indicar inflamações, infecções ou até condições mais graves nessas pessoas. Então, vamos recapitular aqui os sinais de alerta intestinal que são urgentes. Quando eu falo em urgentes, certas alterações aí exigem atenção e intervenções médicas imediatas. Fezes finas ou como lápis. Uma mudança na forma das fezes, tornando muito finas, pode ser indicativo de obstrução ou estreitamento aí do intestino. Então, esse é um ponto de atenção. Diarreia persistente. Se a diarreia ela durar mais de entre 24 horas e 48 horas, ou seja, mais do que isto, especialmente em idosos, há claramente um alto risco de desidratação grave e desequilíbrio hidroeletrolítico. Incontinência fecal repentina. Uma perda súbita do controle esfincteriano, ou seja, do controle intestinal. Pode indicar problemas neurológicos, alguma alteração neurológica aí que está comprometendo e que podem ter gerado lesões aí no esfíncter ou outras condições aí médicas subjacentes, então precisa ser investigado. Dor abdominal intensa, acompanhada aí de distensão abdominal, distensão, náuseas, vômitos, pode indicar emergência abdominal aí, ou seja, algo mais sério. E aí fica as dicas aqui de boas práticas no cuidado diário. O que você pode fazer no cuidado diário para prevenir essas condições que eu citei acima, tanto na via urinária quanto na via intestinal? Hidratação e alimentação rica em fibras. Estimule o idoso a consumir água de forma adequada, suficiente e a incorporar alimentos ricos em fibras. Isso vai promover aí o trânsito intestinal saudável. Segundo ponto, estabeleça rotinas de eliminação. Defina horários regulares, crie esse hábito com o idoso para o uso do banheiro, garantindo aí a consistência, respeitando, claro, a privacidade e a autonomia da pessoa idosa. Não esqueça da higiene pessoal e da preservação da dignidade. Neste caso aqui, mantenha a área íntima do idoso sempre limpa, seca, para prevenir lesões cutâneas, irritações, infecções, assegurando aí ao mesmo tempo a sua dignidade e conforto. Registre diário das eliminações. É importante aí o registro diário. Mantenha um registro detalhado da frequência, das características e quaisquer alterações aí na eliminação, pois essas informações são cruciais aí para o profissional da saúde. E por fim, recapitulando aí, monitoramento atento das eliminações é fundamental no cuidado do idoso, agindo como ferramenta de detecção precoce, prevenção do bem-estar e qualidade de vida. Então,
Quero agradecer a todos que esteve comigo até o final desse vídeo. Compartilhe esse vídeo aí para capacitar mais e mais pessoas aí. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.